Oba! No vídeo de hoje eu vou falar sobre as eras, essa planta tão linda e versátil que pode ser cultivada como planta pendente, como trepadeira, como forração e até em arranjos na água. Eu considero uma planta de fácil cultivo, mas existem alguns segredinhos que eu vou compartilhar com você nesse vídeo. E como eu sempre faço, no final eu vou te dar uma ideia de utilizar a era na decoração. Eu sou a Cris Bernardes, sou designer floral e jardinista apaixonada pela natureza, cultivo a era estrela, essa grandona aqui, na minha florestinha, mas eu também tenho a era no meu jardim vertical e em vasos no jardim. Então eu vou compartilhar com você o meu conhecimento e a minha experiência. Eu vou começar te mostrando as variedades das eras. Existe era com a folha totalmente verde, tem era com a folha variegata, esse rajadinho de branco, rajadinho de amarelo, com as folhas mais arredondadas e com as folhas mais alongadas. Também existem eras de folhas maiores e folhas menores. E também existem diversos tamanhos de vasos comercializados. Eu trouxe aqui um menor e um maior, então tenho certeza que você vai encontrar um vasinho de era que caiba aí na sua decoração. Como a era tem um crescimento relativamente rápido, você pode plantar um vasinho assim menor de era e cuidando corretamente, ela vai ficar uma era bem comprida e bonita como essa minha aqui. Na mitologia grega, a Hera representa a deusa da fertilidade, do casamento e da proteção feminina. Então, para quem gosta de saber um pouquinho mais sobre a simbologia das plantas, tá aí uma planta cheia de significado. A Hera pode ser cultivada em qualquer condição de luminosidade, sombra, meia sombra ou sol pleno. Vocês já sabem que a sombra é um ambiente que não recebe sol direto, mas é um ambiente com luminosidade abundante. A meia sombra, ela vai receber algumas horinhas de sol todos os dias. E a sol pleno, ela vai ficar exposta ao sol durante todo o dia. Eu aqui cultivo nas 3 condições de luz. A minha planta que fica na florestinha recebe só luminosidade de uma telha transparente. No meu jardim vertical ela recebe o sol da manhã, então é meia sombra. E eu tenho vasos no jardim que ela recebe sol durante todo o dia. Vale a pena você observar aí na sua cidade se o sol não é muito forte e evitar cultivá-la a sol pleno. Então você avalia. Aqui eu tenho a era sol pleno e ela está lindíssima. Lembre-se sempre quando você comprar uma planta e você quiser colocá-la ao sol e colocando aos poucos, porque muitas vezes nas floriculturas e nos garden centers as plantas estão recebendo apenas luminosidade. Então se a gente colocar ela diretamente no sol, ela pode queimar. Então a gente vai colocando a planta aos poucos no sol até ela rustificar, ou seja, ela está adaptada para receber a condição de luz que você quer colocá-la. Um ponto muito importante no cultivo das eras é em relação às regas. Eu acho que é aí que normalmente as pessoas erram e perdem suas plantas. A gente não pode esperar que o solo seque demais, fique esturricado entre uma rega e outra. Porque se a gente deixar isso acontecer, muitas vezes os galhos secam e ele não volta a hidratar. Então, se na sua planta tem algum galinho seco assim, pode cortar, mas fique mais atento em relação à rega. Sempre toque o solo para sentir a umidade e quando ele estiver levemente seco, você já faz a rega. Pode utilizar um regador e direcionar a água pro substrato e regar em abundância até a água sair pelos furinhos de drenagem do vaso. Eu rego as minhas eras aqui da florestinha usando o regador. As eras que eu tenho no jardim vertical são regadas através de gotejamento e as eras que estão no jardim eu rego com a mangueira. Nos dias mais quentes a gente também pode molhar as folhas da planta que ela gosta bastante.
Então lembre-se, não deixar o solo secar demais entre uma rega e outra, mas também fique atento a não deixar o vaso encharcado. A água que ficar no pratinho, a gente deve eliminar após a rega. Em relação à adubação, as eras gostam de adubação frequente. Então eu costumo intercalar o bocache, que é um adubo orgânico, ele é sólido, eu coloco diretamente no solo da planta e dou uma misturadinha. Intercalo com o Forte Jardim, que é um adubo rico em macro e micronutrientes. Então eu vou intercalando. E esporadicamente eu também borrifo o adubo foliar, que ele é líquido, e a gente aplica nas folhas das plantas. E agora, no início da primavera, eu gosto de acrescentar um pouco mais de substrato nos vasos, porque com o tempo de cultivo e a quantidade de rega, o solo vai baixando no vaso. Então eu gosto de colocar um pouquinho mais de substrato e dou uma revolvida com uma colherzinha misturando esses dois substratos. E esse substrato que eu acrescento, ele já tem também um pouquinho de humus de minhoca, que já ajuda também na adubação da planta. E antes de eu te falar como combater pragas e doenças, como fazer mudas, ou antes de eu te dar uma ideia de como usar a era na decoração, eu quero te pedir, se você está gostando desse vídeo, não se esquece, clica aqui em curtir e também compartilhe esse vídeo com os amigos que amam plantas assim como nós. É uma coisa rápida e fácil e isso ajuda muito o meu canal. Também não se esqueça de se inscrever para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Para fazer mudas de era é muito fácil, basta a gente cortar um pedacinho de um galho saudável e colocar para enraizar na água ou diretamente no solo. Quando a gente faz as estacas no solo, a gente corta galinhos de aproximadamente 10 a 15 centímetros, retira as folhas da parte de baixo, onde a gente vai enterrar, mas sempre cuida para que a gente enterre um nozinho da onde saem as raízes. Na era é muito fácil de ver porque ela emite umas raizezinhas aqui já laterais, então a gente tem que cuidar para que uma dessas partes fique enterrada. É importante utilizar um substrato bem fofinho para as raízes se desenvolverem. Eu gosto bastante desse substrato da Forte Floreiras. Vou deixar o link na descrição dos comentários para vocês. E depois que a gente enterrar o galinho, a estaca, a gente deve manter esse substrato levemente úmido e esse vasinho ou essa bandeja de mudas num lugar com bastante claridade, mas sem sol direto. Essas mudinhas eu fiz faz mais ou menos uns 2 meses e a gente já percebe que a planta está com bastante raiz, está bem saudável e já pode ser plantada num outro vaso. E se você optar em fazer a muda na água, também tem que lembrar de não deixar folhas em contato com a água, deixar os nozinhos dentro da água e nesse caso aqui cuidar para fazer a troca da água com frequência para evitar a proliferação de mosquitos da dengue. Em poucos dias vocês já vão ver a emissão de algumas raízes e aí você já pode plantar a muda da era num vasinho com terra. Agora eu vou compartilhar com vocês os problemas que eu já tive de pragas e doenças nas minhas eras. O primeiro deles é o ataque de pulgões. Eles normalmente ficam nos brotinhos e nas folhas mais novas porque elas são bem molinhas. Então a gente sempre tem que estar observando a planta. Eu começo aplicando uma calda de água com detergente neutro. Vou deixar a diluição para vocês descrita aqui no vídeo. E eu faço essa aplicação por mais ou menos 2 ou 3 vezes. Se eu percebo que os pulgões estão voltando a aparecer, aí sim eu aplico um inseticida. Você pode comprar ele já pronto para uso ou pode comprar o óleo de nim concentrado e diluir para fazer a aplicação. A gente precisa reaplicar a cada 5 ou 7 dias até eliminar 100% o problema com essa praga, mas sempre fique de olho nos pulgões. Os outros 2 problemas que eu já tive são causados por fungos. Um deles cria aquelas manchas de ferrugem na planta.
e o outro cria uma mancha esbranquiçada na folha que é causada pelo fungo oídio. E para esses dois casos, eu aplico um fungicida em toda a planta. É importante sempre aplicar quando a planta não estiver recebendo sol e reaplicar a cada 7 dias até combater completamente a doença. Se você observar algumas folhas muito afetadas, você pode retirá-las e aí aplica o fungicida em toda a planta. Mas é preciso estar atento a esses dois fungos que normalmente atingem as nossas eras. O meu jeito preferido de cultivar eras é pendente, porque eu acho que as ramagens bem compridas são delicadas e dão um ar muito natural à decoração. As ramagens da era podem chegar até 5 metros de comprimento, então ela fica linda em floreiras bem altas, fazendo cortinas verdes. Mas elas também podem ser cultivadas como trepadeiras, e aí a gente coloca um suporte e vai enroscando as ramagens da era conforme a gente deseja. Inclusive, alguns fornecedores, alguns produtores já vão enrolando os galinhos da era no suporte já para pendurar ou em arcos com arame, formando desenhos desejados. Eu vou colocar minha era dentro dessa gaiola decorativa, eu tenho um suporte para pendurá-lo. É uma coisa simples, mas que fica muito bonito e é uma maneira de te inspirar a utilizar a era aí na sua casa de maneiras diferentes na decoração. Eu vou colocar um pratinho aqui dentro, só para evitar que a água da rega escorra, mas lembrem-se que não é para a gente deixar a água acumulada nesse pratinho. E vou colocar a minha era grandona ali dentro com bastante cuidado e vou passar os galinhos dela pelas frestas da gaiola. Vamos ver como é que vai ficar o resultado final. Prontinho! O maior cuidado aqui é manusear os galhos com cuidado para que eles não arrebentem. Porém, o galho da era ele é bem maleável, então eu consegui trabalhar com ele, passando ele por dentro dos vãos tranquilamente. O maior cuidado são com os brotinhos que são mais sensíveis. Eu tenho acesso para a rega tranquilamente entre os vãos aqui da gaiola, para adubação, bem tranquilo. Agora é só pendurar no meu suporte e colocar num cantinho com bastante luminosidade para essa minha era participar da minha decoração. Prontinho, eu adorei a minha era nessa gaiola. Eu acho que as ramagens soltas dão movimento, trazem elegância à decoração. A cor verde escura das folhas também contrastou com a gaiola branca e eu adorei o resultado. Me conta nos comentários se você já tem uma era aí na sua casa ou se depois desse vídeo ficou inspirado a também ter uma. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça, clique em curtir, compartilhe esse vídeo e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!